Aqui é o Luiz do Fox Life com mais um vídeo nesse canal e hoje eu estou aqui na entrada de um clube. Você pode perceber que é um lugar bem gostoso, bem tranquilo, e hoje eu vou falar sobre um assunto que pode ajudar você a realmente seguir na sua jornada, no seu desenvolvimento pessoal e produtividade, já que esse canal se trata disso. Quando a gente fala de produtividade, a gente está falando de realmente trazer algo na nossa vida para que a gente possa executar aquilo que está ligado ao nosso real propósito. Muitas pessoas falam sobre propósito, mas o que a gente precisa de fato é amarrar a nossa biografia, ou seja, a nossa história pessoal, realizando tudo aquilo que precisa ser realizado na nossa profissão, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, não importa. Tudo tem que ficar muito bem amarrado. E nesse ponto, desenvolvimento da intelectualidade é necessário. Por quê? Porque nós estamos vivendo numa era em que as pessoas ou alguns grupos estão usando da imbecilidade do ser humano para poder realmente fazer disso uma força política, fazer com que as pessoas não olhem a realidade concreta, fazer com que as pessoas realmente mudem suas percepções em relação à vida, em relação aquilo que nós precisamos fazer, ao entendimento das coisas, ao senso das proporções. Então esse avanço está constante e ele não vai parar. Tivemos aí o episódio recente do Magazine Luiza, em que criou um programa para contratar negros, jovens negros. E o que há de errado nisso? Acontece que quando eles criam um problema assim, automaticamente eles sim vão dar direito aos negros e vão tirar o direito dos brancos. E nesse ponto, nesse patamar, a gente percebe que essa ideia progressista acaba beneficiando apenas uma classe. E aí vem todo aquele discurso de que o Brasil tem uma dívida histórica, em relação à escravidão e tudo mais. E quem estuda de verdade sabe que a escravidão, a África, ela foi o país mais escravagista que já existiu. E os portugueses, naquela época, os europeus, o que eles faziam era comprar escravos de negros, ou seja, já existiam escravos lá. E aí veio essa ideia para o Brasil de que as pessoas, de que os negros, eles têm direito, têm que ter todo esse direito, sendo que cada pessoa, cada cidadão, cada sujeito, ele precisa realmente desenvolver a sua própria personalidade. É a força da personalidade que vai fazer com que a pessoa chegue num patamar, seja financeiro, intelectual, profissional, não importa. As pessoas precisam entender isso. O nosso mérito, ele deve vir do nosso esforço. E sim, eu sei que algumas pessoas vão dizer assim, Luiz, mas você acredita em meritocracia e tudo mais. Esse discurso que a gente está cansado de ouvir. Acontece que, mesmo você se esforçando, mesmo você trazendo o seu melhor esforço, mesmo assim não é garantia de que você vai chegar lá. Isso é fato. Então não me importa o resultado final, importa a pessoa que você vai se tornar no processo. Isso é o mais importante. O esforço que você vai trazer, toda a sua dedicação para poder chegar no patamar, é isso que importa, é isso que é a vida. A vida, e muitas pessoas acabam ficando intoxicadas dessa mentalidade, lendo livros de desenvolvimento pessoal, lendo O Poder Sem Limites, lendo Desperte Seu Gigante Interior, lendo O Poder do Hábito, lendo tudo quanto é livro que vai incentivar elas, vai trazer uma subjetividade. E isso é bom em certo momento, mas a gente precisa entender que nem tudo, a realidade desses autores, a realidade de Tony Robbins, a realidade de todos aqueles que não moram no Brasil é completamente diferente. Porque aqui nós temos questões econômicas, temos questões financeiras, temos questões que realmente precisam ser tratadas nesse momento politicamente para que no futuro, talvez a geração futura possa se beneficiar de tudo isso. Enquanto isso, nós vivendo nesse momento da realidade, nós precisamos agir individualmente. Não é se aliando a grupos, não é arrumando choradeira, como essa geração Nutella faz hoje em dia, que ao discordar de uma ideia, de algo que já foi pensado por grandes filósofos, grandes escritores, pessoas que realmente estavam buscando a verdade e não simplesmente a sua, digamos assim, seu bel prazer, o tentar de um alívio imediato, um alívio emocional imediato. Por quê? Porque às vezes a pessoa teve uma experiência ruim
E ela, por ter tido aquela experiência ruim, ela acaba realmente buscando uma identificação em grupos para poder realmente ter esse alívio emocional. E aí esses grupos vão usar dessa fraqueza pessoal da pessoa para poder fazer dela uma marionete. É isso que acontece, resumindo a história. Então, se você quer realmente ser uma pessoa produtiva, você precisa pensar individualmente com base no que os grandes filósofos da humanidade que estavam realmente interessados na busca da verdade, o que eles disseram, o que eles pensaram em termos metafísicos, em termos científicos. Isso é sim o que a gente deveria fazer. Enquanto a gente ficar pensando como os progressistas pensam, acreditando que todo mundo deve alguma coisa para eles. É óbvio que na identificação dos problemas, o que acontece é que sim, existem problemas, sim, existe o racismo, sim, existe a pobreza, sim, existe a desigualdade social, mas a identificação desses problemas, inclusive tanto a esquerda quanto a direita, eles identificam os problemas da mesma forma, todos esses problemas existem, mas na forma de solucionar um problema é que faz toda a diferença. Por quê? Porque o esquerdismo, o progressismo, ele vai pensar de maneira coletiva, enquanto que um direitista, vamos dizer assim, ele vai pensar de maneira individual. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que se esforçar individualmente, começando dentro da família dele, dentro da empresa dele, com os clientes dele, se tiver uma empresa, com os fornecedores, ele vai ter que agir individualmente para poder realmente causar essa mudança que ele deseja. Ou seja, nós precisamos mudar a nós mesmos primeiro, antes de querer realmente tentar mudar o mundo. Inclusive, eu gravei um vídeo falando sobre isso, você pode procurar aqui no canal. Então, o que acontece é que a gente precisa, sim, desenvolver essa força da personalidade, criar uma imunidade emocional. E essa imunidade emocional só vai surgir a partir do momento que a gente adquire conhecimento. Conhecimento honesto, conhecimento sem vitimismo, conhecimento que esteja ligado à realidade, conhecimento que realmente vai fazer uma diferença na nossa vida, nas nossas ações. Então isso é extremamente importante, nós criarmos uma imunidade emocional para que a gente possa de fato seguir com a nossa vida sem ficar choramingando por aí, sem ficar se vitimizando, como muitas pessoas fazem. Pessoas que não aguentam a realidade e elas acabam se escondendo, se fragilizando, matando a sua própria biografia pessoal em nome de algo abstrato, em nome de uma ideia que nunca vai se concretizar. Prova disso é quando nós olhamos para a história, quando nós olhamos que pessoas que tentaram impor uma espécie de ditadura, uma ditadura de fato, querendo que as pessoas sejam iguais. É óbvio que em essência nós somos iguais, todos nós somos iguais. Porém, o que vai nos diferenciar, e isso deveria ter um peso muito maior, é justamente o nosso senso interno, ou seja, o que nós julgamos como certo e errado. Esse senso das proporções, ele é necessário. E a gente só consegue desenvolver isso a partir do momento que a gente realmente enriquece o nosso imaginário. Quando nós temos situações difíceis e a gente acaba modelando pessoas que superaram aquelas mesmas situações, em alguns casos dando até mesmo a sua própria vida, como foi o caso de Jesus. Embora nós nunca sejamos Jesus, mas nós podemos tomar Jesus como um exemplo, né? Pessoas que realmente não entendiam a coisa, estavam ligadas aos seus problemas pessoais sem poder enxergar, sem ter a capacidade de enxergar o todo. Então a produtividade ela só vai acontecer a partir do momento que a gente enxerga o todo. Se você quiser ser produtivo, você vai ter que partir a partir de você mesmo, a partir da sua individualidade, criando essa imunidade emocional. Eu estou falando desse termo de imunidade emocional porque na nossa vida, eu posso dizer isso com propriedade, porque eu já vou fazer 42 anos no próximo ano, eu já passei por muitas coisas, já sofri, já passei por diversas situações que me fizeram fortalecer. Tudo o que aconteceu faz parte da minha vida. Tudo o que aconteceu na sua vida faz parte de você. Isso define quem você é.
Você não descarta as suas experiências negativas, você simplesmente reprime elas dentro de você e segue em frente. É assim que a gente deve fazer. Então essa geração Nutella de hoje em dia não consegue entender isso. Por quê? Porque isso já começa desde a universidade, desde a faculdade, né? Pessoas acreditando que as outras pessoas devem alguma coisa para elas. Essas pessoas são, na verdade, elas fazem parte de uma força que foi desenvolvida dentro da Universidade de Frankfurt, onde filósofos progressistas como Herbert Marcuse, entre outros, eles descobriram que se eles colocassem pessoas contra pessoas, eles então conseguiriam atingir os seus objetivos pessoais. Então, a dialética negativa, ou seja, você criticar tudo o que existe, ela acaba destruindo a nossa inteligência. Por quê? Porque as pessoas vão sempre ter algumas críticas, sempre vão ter alguma insatisfação, e essa insatisfação vai servir de força para ela poder atacar o outro lado. Então temos aí filhos contra pais, temos aí brancos contra negros, negros contra brancos, pobres contra ricos, e assim sucessivamente, homens contra mulheres contra homens. E aí isso vai virando uma bagunça. E se você não souber se orientar no meio disso tudo, não importa quantos livros você leia, não importa o quanto você busque de se desenvolver pessoalmente, você vai ser infectado por essa mentalidade. E eu sei que esse vídeo não vai agradar muita gente, eu já sei disso, e eu não me importo com isso, eu me importo com a verdade, eu me importo em expressar aquilo que eu julgo, né? Aquilo que eu já experienciei, sei o que funciona, sei o que não funciona. É óbvio que eu não sou o dono da verdade, mas a gente deve buscar realmente desenvolver a força da nossa personalidade, porque é isso que vai ficar. Quando a gente partir desse mundo e ir para um outro mundo, independente da sua crença, o que vai ficar são as nossas ações. O que vai ficar é a pessoa que nós nos tornamos. Essa será eternizada, assim como a alma humana. A partir do momento que você veio para esse mundo, a partir do momento que você tem uma alma, você se torna imortal. Não no sentido físico, mas no sentido metafísico. Ou seja, a sua vida, a sua alma, ela transcende tudo isso. O que você fez vai ficar para sempre. E aí, se você está escrevendo a sua história pessoal de maneira fraca, o que vai acontecer é que você estará criando uma biografia fraca, né? Você estará jogando a sua vida no lixo. É isso que acontece. Então esse vídeo, ele tem o intuito de realmente puxar você para a verdade. Eu sei que é duro, eu sei que não é fácil, eu sei que existem problemas, todos nós temos problemas e vamos continuar tendo problemas até o final da nossa vida, mas a solução desses problemas é o que vai fazer a diferença. É você buscar uma solução que vai te fortalecer. Uma solução que vai realmente não só te fortalecer, mas também fazer com que você continue em frente. E naqueles momentos em que você cair, você vai se levantar rapidamente. Por quê? Porque você desenvolveu essa imunidade emocional. E isso só vai ser possível através do conhecimento, através da sabedoria dos grandes filósofos, como Sócrates, Aristóteles, Platão, entre outros, que realmente já entenderam o significado, o verdadeiro significado da vida e quis nos transmitir. E a gente deve adquirir isso. Só assim você será produtivo de verdade. Eu sempre menciono os estoicos, né, como Sêneca, como Zenão, como vários, Marco Aurélio, entre outros. Né? Para você ter uma ideia, Marco Aurélio, ele começava o dia não com essa ideia louca que a modernidade trouxe, do pensamento positivo. Tudo vai dar certo, Deus proverá. Se você não agir, se você não fizer alguma coisa, Deus jamais proverá. Se você não agir, se você não atuar na sua vida como um verdadeiro autor da sua vida, o que vai acontecer é que você estará vivendo uma vida falsa. Marco Aurélio começava o dia já imaginando o pior cenário possível. Ele já olhava para as pessoas e já entendia que aquelas pessoas iriam cobrar algo dele.
Aquelas pessoas, na verdade, na mente dele, ele fazia esse exercício imaginando que elas o odiavam. Pensando assim, ele começava o dia. Pensando assim, ele trazia soluções para poder realmente resolver aqueles problemas. E a gente sabe, a história nos mostra que Marco Aurélio foi um grande homem, um grande intelectual. Ele entendeu a vida. Então o estoicismo, ele tem realmente essa pegada, né, de você se instalar, mesmo nos momentos de dor, mesmo quando as circunstâncias estão desfavoráveis a você. Porque isso vai acontecer. Às vezes, você vai olhar para o lado e vai se encontrar num buraco negro. E aí você não vai saber o que fazer, talvez. E aí você vai querer chorar, você vai querer correr, você vai querer fugir. Mas, se você conseguir enfrentar esse momento, vai acontecer que você vai sair muito mais forte daquela experiência e você vai conseguir então realmente fortalecer a sua personalidade, seu eu profundo, seu eu substancial. Assista ao vídeo As 3 Camadas do Ego para você entender do que eu estou falando agora. Porque o nosso eu substancial, ele tem força. Já o nosso eu social, ele vai buscar aprovação. Ele vai buscar atender às expectativas dos outros. Ele vai buscar fingir ser um ator de si mesmo. E é isso que as pessoas estão fazendo hoje em dia. Pessoas que estão jogando a sua produtividade no lixo. O desenvolvimento de uma imunidade emocional é necessária, principalmente agora, nesse momento. Se você não desenvolve isso, você está lascado. Esse vídeo foi um pouco pesado e a intenção dele era justamente essa, pegar pesado, na tentativa de despertar algumas pessoas para a realidade e mostrar também que eu não me intimido com textões que as pessoas escrevem aqui no canal quando elas discordam das minhas ideias. Vou fazer o quê? Se você quer escrever textão, você pode continuar escrevendo. Só que eu aviso para você que eu leio apenas o primeiro parágrafo. O restante eu não leio, não perco tempo fazendo isso. Eu vou usar o meu tempo para trazer algo produtivo de fato. Pensar no próximo vídeo, criar uma thumbnail que chame a atenção de novos inscritos interessados em serem realmente produtivos, sem mimimi, sem vitimização. É isso que eu estou buscando. Eu quero conversar com uma audiência que realmente busque pelo menos o mesmo que eu busco, porque senão não faz sentido eu gravar esses vídeos apenas para trazer um certo alívio para você. E muitas pessoas acabam se identificando comigo por causa da cor da minha pele. Mas para essas pessoas, eu digo que isso não importa. Não importa que eu seja negro. Isso não vai importar. O importante é a força da personalidade. O importante é o Luiz desenvolver a sua própria personalidade, sempre. É isso que vai fazer toda a diferença. É isso que vai fazer de mim uma pessoa produtiva. Porque no fim do dia, sou eu contra eu mesmo. Então, se você entendeu isso, deixa aqui o seu comentário. Espero que tenha feito sentido para você. Se não fez, recomendo para você que volte e assista a esse vídeo novamente, que eu tenho certeza que ele vai trazer algumas nuances. Fico por aqui. Mais uma vez, forte abraço àquelas pessoas que chegaram até o final do vídeo, porque não foi um conteúdo fácil. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá. Ah, eu já ia me esquecendo. Não sei se o Atitude Produtiva, que é o meu curso online de produtividade, está aberto ou não. Talvez ele esteja, talvez não. Então eu convido você a conferir clicando no link abaixo desse vídeo. Caso você também queira saber sobre os meus 2 livros publicados na Amazon, 2 livros digitais, os links para esses 2 livros estão também na descrição. Forte abraço, mais uma vez, até o próximo vídeo.